Olá pessoal, professor Toshio. Num dos vídeos anteriores a gente trabalhou seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Na aula de hoje a gente vai trabalhar seno, cosseno, tangente também, não é? Em relação a triângulos que não são triângulos retângulos, são triângulos quaisquer. Eu vou começar aqui com o Teorema dos Senos. O Teorema dos Senos é conhecido também como Lei dos Senos. E o Teorema dos Cossenos é conhecido como Lei dos Cossenos. Um fato curioso: na matemática você tem regras e tem leis. Qual que é a diferença básica entre lei e regra? A diferença básica é que toda regra tem exceção. A lei não pode ter exceção. Se tiver exceção, não é lei, só pode ser regra. Então, quando eu falo lei dos senos, lei dos cossenos, vale para qualquer triângulo, não tem exceção. Então, veja só como é que é a lei dos senos. A lei dos senos diz o seguinte: se você pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto, lado A dividido pelo seno de Azão tem que ser igual a Bzinho dividido pelo seno de Bzão. Bzinho dividido pelo seno de Bzão, que é igual a Czinho dividido pelo seno de Czão. E outra coisa, quando você divide lado pelo seno do ângulo oposto, esta divisão é sempre igual ao diâmetro da circunferência que passa pelos três vértices do triângulo. Então aqui, olha, está o raio R, então 2R seria o diâmetro. Então, a lei dos senos diz que A sobre seno A é igual a B sobre seno B, B sobre seno B, que é igual a C sobre seno C. Olha, A sobre seno A igual a B sobre seno B, que é igual a C sobre seno C, que é igual a duas vezes o raio. Então, isto daqui é a lei dos senos. A lei dos cossenos já é uma relação assim. Se você pegar o lado A e elevar ao quadrado, isso daqui seria B ao quadrado mais C ao quadrado. Reparem que se eu parasse aqui, isso daqui seria o teorema de Pitágoras, não é? A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Só que o teorema de Pitágoras só vale quando o triângulo é retângulo. O A aqui teria que ser hipotenusa, mas aqui o triângulo não é retângulo, então esse A não é a hipotenusa. A lei dos cossenos diz que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos duas vezes o B vezes o C sem elevar ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, ó, B vezes C, e agora que entra o cosseno, seria vezes o cosseno. Agora veja só, quem está isolado aqui é o A quadrado, então você vai usar o cosseno do ângulo Azão, ângulo oposto, cosseno de Azão. Então a lei dos cossenos, se você tiver que usar esse ângulo, você isola esse lado aqui. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno de A. Se você quiser usar o ângulo B, você vai escrever a lei dos cossenos assim: B ao quadrado é igual a quadrado mais C quadrado, A quadrado mais C quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados sem os quadrados, duas vezes A vezes C, e agora vezes o cosseno do ângulo. Reparem que quem está isolado aqui é o B, não é? Então eu uso o cosseno do ângulo B. E a terceira equação ficaria assim: C ao quadrado, não é? O lado C ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado, A quadrado mais B ao quadrado, e menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno. Reparem que quem está isolado aqui é o Czinho ao quadrado, não é? Czinho ao quadrado. Então, o ângulo que eu vou ter que usar vai ter que ser o ângulo Czão, cosseno de Czão. Vamos a alguns exemplos. Aqui eu tenho um triângulo, repare que não tem ângulo de 90 graus, não é? A indicação do ângulo de 90 é desse jeito aqui, não tem ângulo de 90 graus aí. Então é um triângulo qualquer, esse também é um triângulo qualquer, esse é um triângulo qualquer. Se fosse um triângulo retângulo, você usaria o seno
seno como sendo cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno como sendo cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, quando se trata de um triângulo qualquer, você tem duas opções, ou usa a lei dos senos, ou usa a lei dos cossenos. Agora, você tem que saber qual lei você deve usar. Veja só, aqui, olha, eu tenho dois ângulos. Aqui eu tenho só um ângulo dado. De um modo geral, você vai pensar assim: se tiver dois ângulos dados, é lei dos senos. Se tiver um ângulo dado, é lei dos cossenos. Só que isso é uma regrinha. Toda regra tem exceção. Então, se tiver um ângulo, às vezes você tem que usar a lei dos senos, como quando você tiver que calcular outro ângulo, ou então quando tiver que calcular o raio da circunferência. Aqui eu tenho dois ângulos dados, então vou usar a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz: lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, você vai dividir. X é lado, então x dividido pelo seno do ângulo oposto. O ângulo oposto é 45. Então, x dividido pelo seno de 45. Isso daqui é igual a 10, que é outro lado, dividido pelo seno de 30. Pronto. A única incógnita aqui é o x. Então, olha só. Quando eu multiplicar cruzado, fica x vezes seno de 30 igual a 10 multiplicado pelo seno de 45. Substituindo os valores, x vezes... Quem é seno de 30? Seno de 30 está aqui, ó. Seno de 30 é meio. Igual a 10 vezes seno de 45. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Observem que aqui é fração, aqui é fração. Se fração é igual a fração, eu posso cancelar os denominadores. Então, x aqui seria 10 raiz de 2. Observem também que aqui no dado 10 metros tem unidade, não é? Então, o x também terá unidade. X igual a 10 raiz de 2. No segundo exemplo, eu tenho apenas um ângulo. Se eu tenho apenas um ângulo e eu tenho que calcular o lado x, repare que eu não vou usar a lei dos senos, eu vou usar a lei dos cossenos. Só que para usar a lei dos cossenos, eu posso usar ou esta equação, ou esta, ou esta. Sempre depende do ângulo que eu vou utilizar. Como eu vou ter que utilizar o ângulo de 45, eu vou ter que isolar o lado oposto a ele. O lado oposto a ele é o x. Então, a lei dos cossenos, então, lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos, eu vou obter o seguinte: x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, olha, qualquer lado ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois lados, como está aqui. Depois vem menos duas vezes o produto desses dois sem os quadrados, 6 vezes 8. E agora vem o cosseno do ângulo 45, cosseno de 45 graus. Fica x ao quadrado igual a 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Menos, e agora aqui vem 6 vezes 8, 48. 48 vezes 2 dá 96, multiplicado pelo cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Daqui eu terei que x ao quadrado, 36 com 64 dá 100, menos 96 dividido por 2 dá 48, raiz quadrada de 2. Significa então que x será a raiz quadrada de tudo isso, que é raiz quadrada de 100 menos 48 raiz de 2. Observem também que aqui tem unidade, é centímetro. Então aqui a resposta também ficará em centímetro. Na letra C eu tenho o seguinte: aqui é o lado x, aqui é o lado 5, aqui é o lado raiz de 21 unidade quilômetro. Como eu preciso usar o ângulo de 60 graus, quem vai ter que ser isolado terá que ser a raiz de 21. Então aqui fica a raiz de 21 elevado ao quadrado. Isso daqui será igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado menos duas vezes o x vezes o 5 e agora vezes o cosseno de
esse ângulo de 60 graus. Raiz de 21 ao quadrado dá 21, igual a x ao quadrado, mais 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 5, 10, fica 10x, e o cosseno de 60 tá aqui, ó, cosseno de 60 é meio, não é? Cosseno de 60 é meio. Reparem que deu uma equação do segundo grau. Nessa equação do segundo grau, jogando tudo para a direita, fica x ao quadrado, menos 5x, e 25 menos 21 vai dar mais 4, igual a zero. Resolvendo esta equação, x será igual a dois números que têm soma 5 e multiplicação 4. O x pode ser 1 ou x pode ser igual a 4. Reparem que x é dado em quilômetros, então aqui x é 1 quilômetro ou x é 4 quilômetros. Reparem que nesta questão o problema pede para calcular o raio da circunferência. Observem, eu tinha falado no macete que era, se tivesse dois ângulos dados, era a lei dos senos, e se tivesse um ângulo dado, geralmente a gente usava a lei dos cossenos. Só que isso era uma regrinha que havia exceção. Por exemplo, aqui eu tenho só um ângulo dado. Entretanto, como o problema pede o raio da circunferência, o raio só aparece na lei dos senos, não é? Então vou ter que usar a lei dos senos. A lei dos senos diz: lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao diâmetro, duas vezes o raio. Então, aqui vai ficar assim, ó, lado, que é 8, dividido pelo seno do ângulo oposto ao 8. O ângulo oposto ao 8 é os 60 graus. Isso daqui é igual a duas vezes o raio. Pronto, praticamente o exercício está resolvido. Aqui, o seno de 60 eu vou passar multiplicando, fica 8 igual a 2r vezes o seno de 60 graus. Então, 8 é igual a 2r, seno de 60 é um número conhecido, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Raiz de 3 está multiplicando, eu passo dividindo, então o raio é 8 dividido por raiz quadrada de 3. Reparem que, como tem raiz embaixo, eu vou racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Isso quer dizer que o raio será igual a 8 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Outra coisa, como aqui a unidade é centímetro, a resposta será em centímetro também. Aqui, olha, reparem que eu tenho uma circunferência passando pelos vértices de um triângulo, não é? Foi dado que esse 8 aqui é um dos comprimentos, aqui é 9, é um dos lados, e o 10 aqui é outro lado. Reparem também que o 8 não é lado, o 8 é a altura do triângulo. O que eu preciso? Calcular o raio da circunferência. Por um acaso, vamos pensar aqui no rascunho. Suponha que você tivesse esta situação. Aqui é 9, que é esse lado, aqui é 10, e vamos supor que eu tivesse esse ângulo aqui. Se eu soubesse o seno desse ângulo, eu poderia dizer que 10 está para o seno de alfa, lado dividido pelo seno do ângulo oposto, é igual a 2 vezes o raio. Repare que eu aplicaria direto a lei dos senos, não é? Desde que eu tivesse o seno desse ângulo aqui. Só que eu não tenho ainda o seno desse ângulo. Esse ângulo aqui, repare que é esse ângulo aqui, ó. Observem também que eu tenho aqui um triângulo retângulo, olha. Neste triângulo retângulo, aqui é 9, aqui é 8 e aqui é alfa. Observem que, em relação a alfa, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, repare que o seno de alfa eu consigo achar. O seno é cateto oposto, que é o 8, dividido pela hipotenusa, que é 9. Então, repare que eu não tenho o ângulo alfa, mas eu tenho o seno do ângulo alfa. Então, pela resolução aqui, no triângulo grande, 10 dividido pelo seno de alfa, que é aqui, ó, 10 dividido pelo seno de alfa é igual a 2 vezes o raio. Esse seno de alfa, eu calculei aqui, vale 8 nonos. Então, passo o seno de alfa multiplicando, fica 10 igual a 2r multiplicado pelo
seno de alfa. 10 igual a 2R multiplicado pelo seno de alfa, que é 8 nonos. Isso significa, então, que esse 9 vai multiplicando, fica 90 igual a 16, 2 vezes 8, 16, vezes o raio. Portanto, o raio é 90 dividido por 16. Posso simplificar em cima e embaixo por 2, fica 45 sobre 8. Como o raio aqui é comprimento, teria unidade se tivesse unidade nos dados, mas como nos dados não tem unidade, você deixa a resposta sem unidade mesmo. Então o raio mede 45 sobre 8. Até um próximo vídeo.